duas vezes. Duas vezes. Primeiro aqui, tá certo? É igual a esse. Aí apliquei de novo. Duas vezes, não foi? Tá certo? Passei para a derivada uma vez, aqui. Passei para a derivada uma vez. Três vezes. Porque L'Hopital três vezes. Tá? Vamos ver agora. Tá? Vamos ver agora. Ó. Agora vamos ver uns. Ó. Então, você viu que determinação da forma 0 sobre 0, infinito sobre infinito, 0 vezes infinito, sai por L'Hopital, tá? Só que 0 vezes infinito eu tenho que transformar, bom? Agora vamos ver esse aqui, ó. Dado A real, calcule limite com x tendendo a zero, de x mais e elevado a alfa x mais e elevado a x elevado a 1 sobre x. Tá? Esse limite aqui, ó. Tá? Limite de x mais e elevado a alfa x elevado a 1 sobre x. Agora, observe, ó. Ó, primeira coisa, tá entendendo? Tem-se. Tá? Tem-se, ó. Esse limite aqui, tem-se. Limite com x tendendo a zero de x mais e elevado a alfa x. Esse limite aqui dá quanto? Dá 1, não dá? Porque x tem limite 0, é elevado a alfa x, isso aqui tem limite 0, então isso aqui tem limite 1. E o limite com x tendendo a 0 pela direita, de 1 sobre x é igual a quê? Mais infinito. Com x tendendo a 0 pela esquerda dá menos infinito. Então esse limite aqui é o limite do tipo 1 elevado a infinito. Que nós já vimos que é uma indeterminação. Nós já vimos, tá? Pode dar qualquer coisa. De fato, ó, tá? Veja aqui, ó. Ó. Tá. Ó. Tá? Vamos lá. Então, observe. Você sabe o que é isso, né? Perceba que para todo x no domínio da expressão, x mais e elevado a alfa x
elevado a 1 sobre x é o quê? Isso aqui é a exponencial, tá certo? Para todo x onde isso aqui é positivo, né? Para todo x onde isso aqui é positivo, tá? Isso aqui é um número real, né? Ou seja, x diferente de zero, isso aqui é positivo. Então isso aqui, e para todo x para todo x diferente de zero, tal que isso aqui é positivo, tá? Então isso aqui é elevado a 1 sobre x vezes quem? Logaritmo natural de x mais elevado a alfa x. Tá? Não? Definição de potência, tá? X mais elevado a alfa x elevado a 1 sobre x é exponencial de 1 sobre x vezes o logaritmo natural. E agora vamos ver quem é o limite disso aqui, ó. E quem é o limite com x tendendo a zero, com x tendendo a zero, fica de 1 sobre x, logaritmo natural de x elevado a alfa x. Tá? Quem é o limite disso aí? O limite de com x tendendo a zero, de 1 sobre x, vezes o logaritmo natural de x mais e elevado a alfa x. Com x tendendo a zero, porque isso aqui é o limite, ó. Isso aqui é o limite com x tendendo a zero, de quê? Do logaritmo natural de x mais e elevado a alfa x sobre x. Quando o x tende a zero, o denominador tende a zero, o argumento do logaritmo natural tende a 1, portanto, o logaritmo natural tende a zero, eu estou com a indeterminação 0 sobre 0 aqui. E aí eu posso aplicar L'Hopital. Tá certo? Então, vamos ver como é que fica, aplicando L'Hopital. Ver se tem um limite. Isso aqui é o limite com x tendendo a zero. Vou botar logo a igualdade, tá? Qual é a derivada disso aqui? Qual é? É 1 mais alfa vezes e elevado a alfa x, tá certo? Que é a derivada. Sobre quem? Sobre x mais o quê? Elevado a alfa x. Dividido por quem? Por 1. Que é igual a quê? Ao limite com x tendendo a zero. Vamos colocar aqui, organizar. 1 mais alfa vezes elevado a alfa x sobre quem? Sobre x mais elevado a alfa x. Aqui eu tenho determinação? Não. Não. Aqui é propriedade operatória do limite. Limite do denominador, qual é? É 1. De zero, tá? Isso aqui tende a zero. É elevado a alfa x, o expoente tem limite zero, a exponencial é contínua, tem limite 1, o limite é o valor da função num ponto, é a continuidade, tá? E aí em cima fica o quê? Mais alfa. Isso é 1 mais alfa. Tá? Então daí sai o meu limite. Daí vem o meu limite. Daí, quem é o limite? Com x tendendo a zero, disso aqui, de x mais e elevado a alfa x elevado a 1 sobre x. Isso aqui
é o limite com x tendendo a zero de quem? Da exponencial de 1 sobre x vezes o logaritmo natural de x mais e elevado a alfa x. E como a exponencial é uma função contínua, aparecendo, a exponencial aparecendo nessa composição é uma função contínua, nós sabemos que o limite entra na exponencial. Ou seja, isso aqui é a exponencial do limite com x. Isso aqui é pela continuidade da exponencial, viu? Resultado lá de limite. Limite de 1 sobre x vezes logaritmo natural de x mais e elevado a alfa x. Mas esse limite aqui eu calculei. Quanto é? É 1 mais alfa. Então isso aqui dá igual a quê? Dá igual a e elevado a mais alfa. Pronto. E dependendo do alfa, não. Que alfa? Eu não sei porque que eu estou usando alfa. É A, né? Chamar de alfa. Chamar de alfa. É A. A. Vamos organizar. A. Então fica A. Onde tem alfa é A. Não sei que viagem foi essa, tá? Então, é A. Pronto, tá aí. Então, para todo, então, dado A real, esse limite aqui é 1 mais A. 1 mais A não, é E elevado a 1 mais A. Então veja que é uma indeterminação do tipo 1 elevado a infinito. Pode dar qualquer valor, né? Veja que variando A, varia o resultado. Mas na origem eu tenho uma indeterminação, 1 elevado a infinito. É A, não é A, não tem nada de alfa, é tudo A. Tá? Tudo A. Entendido aí? Tá? Olha aqui, veremos agora que 0 elevado a 0, contexto limite é uma indeterminação. Então, dado A real, não deixe usar alfa, tá? Calcule o limite, Dado A real, vamos calcular o seguinte limite. Limite com x tendendo limite com x tendendo a 0 e tendendo a 0 por valores positivos de 3x2 mais 2x elevado a sobre o logaritmo natural de x2 mais x. Então, isso é esse. Limite com x tendendo a 0 positivo de 3x2 mais 2x, A elevado a logaritmo natural de
x2 mais x. Tá? Então você observa, ó. Vamos destacar um negócio aqui, ó. Tem-se o seguinte: quem é o limite da base? Limite com x tendendo a zero por valores positivos de 3x2 mais 2x. Quanto é esse limite? É zero. E quem é o limite com x tendendo a zero por valores positivos de a sobre logaritmo natural de x2 mais x. Se a é zero, isso aqui é zero, né? Tá? Se o a é zero, isso aqui é zero. Se o a é zero, se o valor do a é zero, isso aqui é zero. Mas, dependente disso, com x tendendo a zero, por valores positivos, x2 mais x tende a zero, certo? De modo que o logaritmo natural de x2 mais x tende a menos infinito. Portanto, esse limite é zero, independente que isso seja o a. Então, aqui eu tenho um limite que é uma indeterminação. Você vê, é uma indeterminação. É zero elevado a zero. É uma indeterminação. Contexto de limite, quando aparece zero elevado a zero, ou seja, o que é que eu estou dizendo com isso? Quando você tem um limite, se a base tem limite, uma expressão aqui, uma função elevada a outra função, tá? Se a base tem limite zero e o expoente tem limite zero, você diz ter uma indeterminação da forma zero elevado a zero. É nesse contexto, tá? Você não está fazendo uma conta aritmética, não, de hipótese. Isso aqui é limite. Você tem limite de f de x elevado a g de x, onde o limite da base f de x é zero e o limite do expoente g de x é zero. Você tem isso, você diz ter uma indeterminação da forma zero elevado a zero. Contexto de limite. Em contexto de operação aritmética, zero elevado a zero é uma indefinição matemática. Não há definição para zero elevado a zero. Em contexto de operação aritmética, isso é uma indefinição matemática. No contexto, é questão de contexto. No contexto de limite, isso é uma indeterminação. Por quê? Porque o limite pode dar qualquer coisa. Vejamos. Quanto é que dá isso aí? Quanto é que dá? Então, vamos lá. Para todo x positivo, você tem o seguinte, ó. Observe que 3x2 mais 2x elevado a sobre logaritmo natural de quê? De x2 mais x. Isso é igual a quê? A exponencial de a sobre logaritmo natural de x2 mais x vezes o quê? Logaritmo natural de 3x2 mais 2x. Tá? Para todo x positivo. E o limite com x tendendo a zero do expoente de a sobre o logaritmo natural de x2 mais x vezes o logaritmo natural de 3x2 mais 2x, isso é igual ao limite com x tendendo a zero de a vezes quem? Logaritmo natural de 3x2 mais 2x sobre o quê?
Logaritmo natural de x2 mais x. O numerador tem limite menos infinito, o denominador tem limite menos infinito. Eu estou com a indeterminação infinito sobre infinito, posso aplicar L'Hopital. Então isso aqui fica o quê? O limite com x tendendo a zero de A vezes... Vamos lá. A. E a derivada disso aqui, quanto é? 6x mais 2 sobre 4. 3x2 mais 2x. Tá? E quanto é isso aqui? Base isso aqui. 2x mais 1 sobre 4. Sobre x2 mais x. Né? Tá? Isso é igual a limite com x tendendo a zero, e aqui é zero por valores positivos, tá? Bom, então isso aqui fica A vezes o quê? 6x mais 2 sobre 4. 2x mais 1 vezes o quê? x2 mais x sobre 4 sobre 3x2 mais 2x. Não é isso? Não é isso? Tá? Então isso aqui dá igual a quê? Isso é fácil. Isso aqui fica o limite com x tendendo a zero, A vezes, bem, repetir, isso aqui é fácil, 6x mais 2 sobre quanto? Sobre x mais 1, vezes, isso aqui divide por x, né? Fica x mais 1, x mais 1 sobre 3x mais 2. E agora eu não tenho mais indeterminação, porque esse limite é A, vezes o limite aqui, que é quanto? 2, vezes o limite aqui, que é quanto? 1/2, que é A. Então, o limite do expoente dessa expressão aqui é A. Daí, o limite que me interessa, que é o limite com x tendendo a zero, por valores positivos de 3x2 mais 2x elevado a A sobre logaritmo natural de x2 mais x, isso é igual a limite com x tendendo a zero por valores positivos, de que? Da exponencial, né? Exponencial de quem? De A sobre o logaritmo natural de x2 mais x, vezes o quê?